Boa noite, pessoal. Deus abençoe a cada um. Hoje nós temos a nossa sequência das nossas aulas. E hoje é a nossa aula 8 da lição 6. Estamos iniciando a lição 6, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Bem, deixa eu liberar para vocês a tela, para vocês acompanharem aqui conosco. Deixa eu colocar aqui. Já estão vendo a tela? Sim. Sim. Ótimo. Deixa eu só melhorar a minha telinha aqui, que eu vejo todos também. Vou aumentar mais um pouco. Ok, pronto. Bem, a segunda vinda de Cristo. Todos nós concordamos que ele já veio a primeira vez? Todos? Ou alguém ainda tem dúvida? Espero que não. Espero que não. E aí, a gente... lá no barco com ele. Então, tá vendo? É coisa de 2000 anos, né? Então, a gente estava ali perto, né? Próximo dele. E aí a gente sabe que, ou por conhecimento, ou por ter ouvido, né, a respeito de Cristo, a gente sabe que a Bíblia ela nos traz informação de que ele voltará. E o interessante é que ele não fala quando ele vai voltar. E mais ainda, de que nem ele sabe quando ele vai voltar, né? Essas são informações diretas dele, né? Deixadas por ele. Então, vamos verificar um pouco sobre passagens bíblicas, né? Acredito que não sejam todas elas, mas vamos dizer assim, as primordiais que vão direcionar a gente para a informação correta a respeito dessa segunda vinda, né? A necessidade dele voltar, porque ele veio e trouxe uma promessa. Bom, para quem deixa uma promessa para nós de que ele voltaria, né? E viria nos buscar, então ele tem que voltar. A gente sabe que Deus, tudo que Deus promete, ele cumpre, né? Sabemos que Jesus também é Deus, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, como a gente pode dizer aí. Então, vamos lá, deixa eu ir passando um pouquinho aqui. Introduçãozinha. O plano da redenção não se completará até que os santos vivos, ok? Não santo, no caso, santo morto, né? Nessa ideia de santo, a gente sabe que, pelo menos biblicamente, o santo que ele trata é a respeito dos santos vivos. Estejam na presença de Deus, assim como Adão e Eva estavam na presença de Deus antes da queda. Agora, o que significa santos? Lembram? É claro, aí o Cássio está aí participando, mas ele, com certeza, ele já assistiu algumas aulas aí. O que significa santo? O que tem a ver com isso para nós? Qual a ideia que traz para nós quando a Bíblia trata sobre santo? Alguém poderia dizer? Consegue lembrar? Separados para Deus? Isso, Terezinha. Separados para Deus. Essa é a referência correta sobre a origem dessa palavra. Então, ela tem a ver com separados. Então, quando ele fala sobre isso, ele está falando, olha, as pessoas separadas, aquelas que aceitaram Cristo, aquelas que aceitaram o chamado dele, porque quem faz o chamado é ele e nós que aceitamos. Então, os santos podem ter comunhão com Deus em Cristo agora, né? Mas a concretização final do plano de Deus será quando? No céu. E há alguns acontecimentos preditos no Novo Testamento, e ainda estão por acontecer, ok? Não foram todos já acontecidos. Temos coisas ainda para acontecer que Deus já deixou para nós. Então, vamos lá, segunda vinda. A Bíblia ensina que o tempo
da volta de Cristo é iminente. Bom, um acontecimento iminente não é necessariamente o quê? Imediato. Iminente significa que ele vai acontecer. É um fato já predito para nós. Mas está prestes a acontecer, está pronto se concretizar ou ameaça ocorrer a qualquer momento. Nós não temos data, nós não temos nada marcado, específico. Olha, vai ser em janeiro, né? Não, vai ser em outubro, não, novembro. Novembro, quando Paulo for mudar de casa, ele já não muda para ele, já vai para o céu junto com todo mundo. Né? Vamos para o paraíso, viu, Paulo? Já para o paraíso mesmo. Né? Então, nós não temos dito, nem especificado por Deus com relação à data a isso. Então, nós não podemos dizer nada. Você crê, então, na segunda vinda de Cristo? Acredito que sim. Né? Nós cremos que ele voltará porque ele vem para cumprir a promessa dele. Então, olha só. João capítulo 14, versículo 3, diz assim. Ó, tem aí na telinha, vocês podem acompanhar também. Tá? João 14, versículo 3 diz assim, ó, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ok? Então, isso já é o quê? O fato, um início de uma promessa feita por Cristo. Olha só, Atos 1, versículo 11. Ele diz como aí? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, ali, nós temos a informação diretamente, né, dos anjos, falando aos apóstolos de que, olha, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Então, ele volta por onde? Por onde ele foi. Ele foi para o céu, é do céu que ele volta. Ele não vai voltar mais como um bebezinho, na barriga de uma mãe, né, e nascer novamente. Isso ele não vai fazer mais. Ele fez isso uma vez. Agora, ele volta, né, da onde ele sai. Daqui ele foi para o céu e do céu ele volta para cá. Quer dizer, volta. Até isso a gente vai verificar. Será que ele coloca os pés no chão? Como é que ele vai fazer? Então, tem informações? Algumas informações nós temos. Deus deixou alguma coisa para nós. E, pelo menos, isso aqui é uma base de que de que a promessa é real, de que ele vai voltar. Então, olha só. Temos aí os testemunhos, né, dos apóstolos. Aí nós temos aí, ó, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Abram lá. Abram lá, 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Paulo, você achou? Pode ler para nós? 16, né? 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ok. Temos algumas informações interessantes aí nesses pontos aí do que a gente está lendo? Sim ou não? Sim. Quais informações que a gente poderia tirar daí?
Olha, pelo menos aqui, deixa eu ver, o Senhor, a palavra de ordem. Aqui dá ordem pelos seus anjos, né? Sim. Certamente os anjos virão, tocarão a trombeta, virão até a Ouvida a terra. voz do arcanjo. Olha só, o arcanjo. Ele que vai, então, avisar. E ressoar a trombeta de Deus. Opa, peraí. Então, tem a voz do arcanjo, que o mundo inteiro vai ouvir? Acredito que sim. E vai ser tocado o quê? Trombeta de Deus? Ressoada a trombeta de Deus? Sim. O que mais que tem aí? Descerá dos céus, né? Deus descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Ok. Ele descerá dos céus. Mas ele não está falando se ele vai ficar na terra, ok? Não, ele fica entre as nuvens. Isso. Até Entre mesmo a as gente nuvens. vê isso. Entre as nuvens. E os primeiros serão o quê? Os mortos em Cristo. Os mortos serão ressuscitados, ressuscitarão. Seremos arrebatados ali depois, deve ser os vivos, né? Isso, os que ficaram, os que estão vivos ainda na terra. Na hora do acontecimento vão ser arrebatados. Isso. E aí, entre as nuvens, para o encontro do Senhor. Então, significa que o Senhor vem do céu, mas ele não desce à terra. Porque nós que vamos ao encontro dele, não é ele que vem ao encontro de nós. Olha como que é interessante. Ele não vai descer à terra, né? Então, quando a gente pega essa informação que é simples, de uma passagem só, explicando como vai ser esse dia, então, peraí. Então, Jesus, como alguns, né, religiosos dizem, que Jesus vai vir para a terra e vai fazer morada aqui até eternamente. Mas aonde está essa informação? Nós não temos. Nós não temos diz porque... que as pessoas falam 1000 anos, é isso? Tem essas informações aí que a gente ouve, né? E até tem alguma referência sobre 1000 anos, um dia, tem algumas informações que a gente pode pegar biblicamente falando sobre isso. Mas nós não temos data, nós não temos informação que possa dizer, olha, já passou 1000 anos. Né? Olha, 1000 anos de lá, depois mais 1000 anos, não sei, não dá para a gente ter essa base. E olha que o ser humano busca informação a respeito disso, né? O ser humano quer descobrir, mas ele não vai conseguir, né? Ele não vai porque... Aqui na palavra está, né? Se aqui na palavra está que ele vai vir entre as nuvens lá em cima. Sim, Aqui na palavra não tem já data, tá, né? e ele não vai fixar morada aqui na Terra. Ele não vai. Nós vamos ver outras passagens também que vai dar algumas referências com relação ao que é que vai acontecer então, né? A morada não vai ser aqui. Tanto é que já aqui nessa passagem está falando, é nós que vamos para com ele, não é ele que vem para com a gente, não. É nós que vamos, né? E aí ele diz que nós vamos para o céu. Tem outras passagens que revelam que nós estaremos ao lado dele, que é ao lado do Pai. Ao lado do Pai, nos céus, né? Ok. Vamos lá, vou passar mais um pouco. Só sei dizer que essa para sempre com o Senhor é ótimo. Sim, é isso aí. É a garantia. A esperança, porque além da promessa tem uma esperança, né? É por isso que nós vivemos dessa forma. Como foi que Abraão, Isaac e Jacó viveram lá no início, né? Quando Deus chamou eles para ir para uma terra prometida? Isso que eles não viram terra nenhuma, mas viveram o quê? Baseados na promessa, com a esperança de que receberiam, né? E aí eles diziam que, olha, nós somos forasteiros, peregrinos, né? Não pertencemos, não temos terra aqui, né? Ok. Então, olha só, incerteza do dia da volta de Cristo. Mateus 24, 36, abre lá. Mateus 24, 36. Isso lá no início lá dos evangelhos. Lê aí, Terezinha, 24, 36.
Mateus 24, 36. Isso. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pronto. Bem, então, se alguém aparecer aqui na Terra, um ser humano, mesmo que seja um anjo, também não vai ser, né? Um ser humano que diga, olha, eu sei quando é que Jesus vai voltar. Não sabe. Não cai, não. Não acredite, porque aqui já está revelado para nós, né, a informação do próprio Cristo a respeito disso. Né? Então, olha, nem o Filho sabe, nem os anjos sabem, né? Senão só um, só o Pai. Então, vamos ficar tranquilo, nada de ficar preocupado querendo saber quando é que ele volta. A única preocupação que a gente tem que saber é, será que nós iremos para o céu com Cristo? Será que ele, vou usar uma das palavras, né, que a gente usa nos estudos, será que Jesus vai nos reconhecer no dia da volta dele? Porque ele vem buscar. Mas ele vem buscar quem? Quem ele reconhece. Quem são os seus? Agora, se nós não formos esses dentro dos escolhidos, não seremos levados com ele. Bem, Atos 1 e versículo 7. Olha só, vai um pouquinho para frente aí, no livro de Atos, mostra a respeito da igreja, o início da igreja, o trabalho dos apóstolos. Né? Atos capítulo 1, versículo 7. Cássio, você está com a Bíblia aí? Pode ler? Posso. Pode ler? Pode. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ótimo. Então, significa que ninguém tem poder para superar a expectativa de que só Deus sabe. Ninguém. O poder é dele, né? A expectativa de dias ou de determinar o que vai acontecer, quando vai ser, somente dele, não nós. Pertence somente ao Pai. Ok. Então, o homem desconhece a hora da sua vinda. Marcos 13, 22, Mateus 24, 42, 44. Nós não conhecemos. Estipular um dia é transgredir o quê? O direito de Deus. Nós não podemos estipular ou colocar ou definir. Olha, Senhor, faça... Espera aí. Será que a gente tem poder de definir ou vamos dizer assim, estipular alguma coisa para Deus? Mandar que Deus faça algo para nós? Também não, né? Então, se nós não temos esse poder para fazer isso, quanto mais estipular uma data para que Deus possa mandar o seu filho voltar para cá. Né? A gente pode até pedir, Senhor, né? Volta logo. Volta logo. Né? Por quê? Porque a morada com ele é muito melhor do que aqui. Muito melhor. Isso é garantido já. Né? Então, os espectadores proféticos que a gente conhece aí, que a gente já ouve, que insistem em afirmar que estamos nas últimas décadas anteriores à segunda vinda, simplesmente tornam patente a sua ignorância, porque ninguém pode dizer nada, 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 nada. Então, muitas vezes, se afirma que os apóstolos estavam à segunda vinda de Jesus na época do Novo Testamento. Se fosse assim, então, Jesus teria voltado ali. Né? Falou, olha, eu vou, mas volto. Lembra que ele falou para os apóstolos? Olha, fiquem tranquilos, eu vou deixar o Consolador, mas eu volto. Né? Mas ele não voltou ainda. Os apóstolos já foram. Não tem nenhum apóstolo vivo. Quer dizer, alguns dizem que são apóstolos aí, mas não tem. Então, isso não é verdade, como mostram os fatos abaixo. Então, olha só. Jesus disse aos discípulos que eles seriam mortos. Olha só, ele não voltou na época de Jesus, ou na época dos apóstolos. Não voltou. Até porque ele deixou isso claro. Mateus 24, versículo 9, olha só, já predizendo o que iria acontecer com os apóstolos.
Vamos lá, Mateus 24, versículo 9. E ninguém poderia dizer que ele iria voltar naquela época. E até os apóstolos já sabiam, porque, né, eles já sabiam que eles mesmos iriam morrer. Então, Mateus 24, versículo 9. Sara, pode ler para nós, Sara? Vou procurar aqui. Tá. Mateus 24, 9. Isso, Mateus 24, versículo 9. Então vós hão de entregar para saberdes Não, atormentados. Sara, eu acho que você está lendo uma passagem diferente. Mateus 24, verifica aí. Isso, Mateus 24, 9. Tá, ok. Continua aí, pode ler. E matar-vos-ão, e sereis odiados de Sim. todas as nações por causa do meu nome. Ótimo, ótimo. Então, olha só, então sereis atribulados. Ele usa uma palavra aqui com relação ao sofrimento que eles teriam. E vos matarão, ok? Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, aqui, Jesus já estava dando a referência sobre o que aconteceria com eles. Até Paulo lembra a respeito disso, quando ele fala sobre essa questão, que ele sabia que ele iria morrer. Bom, todos nós sabemos que nós iremos morrer um dia, ok? Mas o fato deles era bem diferente. Até porque a gente vê um outro ponto, uma outra referência. Olha só, Mateus 24, versículo 14, um pouquinho mais para frente, ele diz assim, ó, Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Qual o fim? Já veio o fim? Não, né? A volta dele? Então, peraí. Ainda falta lugares para pregar o evangelho? Falta pessoas, né, para receber o evangelho. Falta pessoas, né? Eu acho que nações, acho que não, acho que já foi todas, né? Ainda não é o fim. Ainda há muito a ser feito ainda nesse mundo para pregar o evangelho. Porque ele fala isso, né? E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ainda não é o fim, né? Bem, nós temos aí, ó, logo abaixo, o Senhor disse de que modo Pedro morreria, né? Aí segue aí na telinha aí, ó. Diz assim, ó, João 21, 18 e 19. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte como a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, olha só, os apóstolos sabiam o que iria acontecer com eles. Sabia. E Paulo também escreveu sobre a sua morte. Olha só, 2 Timóteo 6, ou melhor, 4, do 6 ao 8. Abram lá, 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Nós ainda estamos no paraíso aqui ainda. Olha, imagina o sofrimento dos apóstolos. Aceitar o sofrimento ainda. Aceitar o sofrimento e ainda glorificar a Deus com o sofrimento.
Às vezes a gente foge, a gente não quer glorificar a Deus com o pouco sofrimento que a gente passa ainda. Mas vamos lá. Capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 6 ao 8. Cássio, você pode ler para nós? Posso. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Ótimo, ótimo. Obrigado, Cássio. O que a gente compreende aqui? Paulo já não estava entendendo que a chegada, o fim da sua vida já estava próximo? Sim. Tanto é que ele fala, olha, eu combati o bom combate, guardei a fé. Né? Quando é que a gente vai dizer isso? Será que a gente pode dizer isso? Nós não sabemos. Quando morrer, todo mundo faz umas plaquinhas assim, bota. Eu já vi várias botando. Sim. Combati sim. o bom combate, fiz e... Mas nós mesmos não temos nem como fazer igual Pedro ou Paulo aqui, né? Porque nós não sabemos o fim. Nós não sabemos. Quem é que sabia? Os apóstolos. Pedro recebeu a informação direto de Jesus, como seria. Paulo recebeu a informação. Os apóstolos sabiam. Mas nós sabemos? Não. Alguém chegar em você e falar assim, olha, hoje vai acontecer isso, isso e aquilo. Então, olha, não faça isso, não faça aquilo para você não morrer. Alguém tem condições para isso? Alguém tem poder, que é só Deus que tem, para poder falar isso? Não, né? Agora, eu posso jogar um verde, talvez colher maduro, né? Que aí, então, eu posso jogar lá uma mensagem e, de repente, esperar que aconteça alguma coisa. Alguns fizeram isso com a rainha, não foi? Jogaram os verdes aí, mas também, pô, quase 100 anos de vida, né? Qualquer hora pode acontecer. E aí, de repente, naquela semana, alguém fala alguma coisa, pronto, acontece. Ó, eu falei. Né? Não é assim. Né? Às vezes a gente brinca com o pai e a mãe, né? Ó, minha mãe... ó, se a mãe disser algo, é bom você ouvir. Porque se você não obedecer, vai acontecer aquilo que ela está falando. Mas é a consequência. É que, assim, a pai e mãe sabe, já viveu. Né? Viveu o que o filho ainda nem... está ali, ó, gatinhando ainda. Né? E aí ela sabe das consequências, sabe o que pode acontecer. E aí, de repente, né, Terezinha, você dá os conselhos para os filhos, né, Terezinha? E aí ele, não, mas... Mãe, não é assim não, mãe. Você está enganada, mãe. Aí ele vai e bate a testa lá na parede e volta. Ô, mãe, você tem a língua preta, não é? Não é a mãe que tem a língua preta. Né? É o ser humano que não sabe ouvir os conselhos, os bons conselhos de quem já viveu, tem experiência de vida, né? Mas não, ele quer bater cabeça e quer verificar se aquilo é verdadeiro ou não. São consequências. Né? Qualquer um pode jogar uma informação e, por acaso, acabar colhendo, né, aquela informação. Bom, alguma pergunta aqui, algum comentário? Não, está claro, está bem claro. Que bom, Cássio. Bom. Acho que só não tinha data, né, que eles iam morrer, né? Como eles iriam morrer, mas não tinha data, né? Isso, não. Eles sabiam que iriam... Não, eles sabiam que iriam morrer. Forma. Porque até eles esperavam a volta de Cristo. É interessante isso. Eles esperavam, mas Jesus falou, olha, vocês vão antes de eu voltar. Vocês vão embora antes de eu voltar. A morte é iminente para vocês. Vai acontecer. E aí ele não deu data, mas ele deu algumas informações. Lembra quando a gente estudou um pouquinho sobre profecia? Lembra que a gente comentou um pouquinho? As profecias, nem todas elas... A gente não tem todas as informações das profecias. Não tem. Nós temos alguns relatos.
algumas pinceladas a respeito de algumas coisas, mas não tem tudo. A gente só consegue compreender uma profecia quando ela se cumpre. Só isso. Aí sim, aí nós vamos confirmar tudo isso. Quem é que fez isso no começo da igreja? Pedro. Pedro confirmou as profecias que foram ditas no passado. Falou, agora eu posso dizer para vocês. Por quê? Porque aconteceu agora, então vou explicar para vocês aquilo que já foi dito no passado. Agora eu posso dizer porque eu tenho agora a convicção, a confirmação e a informação para poder passar para vocês. Antigamente ninguém tinha. Pedro, então, recebeu depois. Né? Caco, Ok. Oi. esse assunto sobre a volta de Jesus, ela é antiga, não é de agora, né? Sim. A gente, na modernidade, a gente já ouviu várias pessoas predizendo, né, que Jesus Cristo viria, né, no ano de 2000, até mesmo antes. Mas se a gente lê 1ª e 2ª Tessalonicenses, a gente vai ver que os irmãos da época lá, eles tinham muitas dúvidas quanto à volta de Jesus. Porque da mesma forma que existe hoje, naquela época também existiam os falsos apóstolos, os falsos profetas, e eles mandavam carta falando que Jesus já tinha voltado. Então a gente vai ver a Paulo escrevendo a carta, né? Paulo vai falar, não é dessa forma, mas com essa ideia, né? Para eles não acreditarem em qualquer carta que é supostamente enviada por ele, né? Falando que Jesus já voltou. Porque as pessoas estavam, peraí, Jesus já voltou, e o que aconteceu com aqueles irmãos que morreram? E nós? Como que nós ficamos? Paulo vai até escrever no final eu acho que é 2ª Tessalonicenses, estou escrevendo a próprio punho para vocês verem que sou eu que estou escrevendo, é minha assinatura, para ver que não tem erro nessa mensagem. Então, existia dúvidas lá. Existem dúvidas hoje. Como você falou, a gente não tem todas as informações, mas aquilo que nós temos registrado já nos dá uma garantia, né, de que Jesus voltará, e a necessidade de cada um de nós viver como você falou, como Abraão viveu, na fé, na esperança que Jesus virá, mas que nós, que amamos a vinda de Jesus, como Paulo vai falar aqui em Timóteo, nós estaremos seguros, né? Mesmo se Jesus voltar hoje ou amanhã, ou morreremos e ressuscitaremos quando Jesus voltar, ou seremos transformados, né? Se Jesus voltar. Então, como você falou, a preocupação nossa é estar prontos para quando Jesus voltar, né? Essa é a preocupação que a gente precisa ter. Se Jesus vai vir amanhã, daqui meia hora, assim que acabar a aula, a gente não sabe, mas a gente precisa estar pronto. Sim, é isso aí. Nós não temos data nenhuma. Agora, a gente sabe, dentro da naturalidade do ser humano, que nós temos um fim. Nós temos um fim. E o interessante é que ninguém sabe se vai viver 80 anos, 90 anos, ou se, de repente, com 30 anos, 20 anos, 10 anos de idade, morre. Nós não sabemos. Né? Então, isso já é comprovado do próprio fato natural da vida do ser humano. Né? Ninguém, porque nasceu, ele tem que viver 80 anos. Ninguém sabe. Né? Pode ir com 10, 20, 30, ou recém-nascido. Pode ir embora. Né? Ou aproveitar aí a vida igual a rainha, quase 100 anos de vida, né? E tentar aproveitar o máximo aí. Mas aproveitar de uma maneira que seja agradável a Deus. Aí sim. Mas se for somente agradável a nós, aí, com certeza. Todo esse tempo que nós vivemos aqui nessa terra foi em vão. Se nós não vivemos de acordo com as instruções do Pai. Vai ser em vão. Né? Então, vamos lá. Essas coisas, então, conforme aí está na telinha para vocês. Essas coisas mostram claramente que os apóstolos morreriam antes da segunda vinda. Isso já era claro para nós, é claro para eles também. Então, embora ninguém saiba quando Cristo virá, a Bíblia ensina claramente que ele pode chegar a qualquer momento, ok? Assim, a igreja do primeiro século sempre se referiu à vinda de Jesus como próxima, sempre próxima. Né? A vinda do Senhor está próximo. Tiago ele faz essa referência.
Tiago 5:8. A vinda do Senhor está próxima. Bom, quando ela está mais próxima ainda? Bom, na nossa ideia, é quando nós estamos mais velhos. Aí ela está próxima. Ou quando estamos doentes e sabemos que não há uma cura. Aí você sabe, olha, pelo menos a ideia de que o médico diz, olha, você tem mais um mês de vida. Mas ele diz aquilo baseado na naturalidade do ser humano, não na espiritualidade ou com o poder de saber de que ele vai ter só mais um mês de vida. Não. Isso é só usando a lógica da naturalidade do ser humano. Se ele está doente, tem uma doença que vai consumindo a vida dele, então, rapidamente, ele pode falecer. Então, para essas pessoas que aparentemente, vamos dizer assim, estão no fim da vida, Cristo está mais próximo para eles. Nessa ideia, sim, Cristo está mais próximo, a morte está mais próxima, mas ninguém sabe. Eu posso estar andando na calçada e um avião me atropelar, né? O avião pegar no chão, né? Não tem avião que cai nas casas? Tem avião que cai nas casas, né? Então, pode qualquer uma bala perdida, né? Te pegar na esquina, que seja, né? Nós não temos essas informações, né? Agora, nós sabemos, estudando aí um pouquinho, a gente sabe, com relação aos apóstolos, eles tinham algumas informações. E eles sabiam que iriam morrer antes da volta de Cristo, né? Bem, continuando aí. Esta constante proximidade da vinda de Nosso Senhor faz com que a igreja, de todos os séculos, fique sempre em um estado contínuo de quê? Alerta e vigilância. Nós temos passagens falando sobre isso também. Então, Jesus, falando sobre sua vinda, frisou repetidamente a ordem de vigilância. Então, se você não sabe, o que é que você precisa fazer? Esteja alerta, esteja vigilante. Quando é que a gente está alerta e vigilante? Assim, naturalmente mais alerta e vigilante na nossa vida. Me dá algumas ideias aí. Perigo. Perigo? Perigo. Alerta, vigilante. Essa mesma ideia que Jesus está tratando sobre a volta dele. Alerta e vigilante. Qual mais? Olha só, ele até fala a respeito da vinda dele como se fosse o quê? Um ladrão, não é? Bom, se nós sabemos que um ladrão vai vir aquela noite, numa noite, em nossa casa, o que você vai fazer? Alerta, vigilante, né? Você vai se preparar. Bom, essa é a ideia que Cristo traz para nós. Bom, a pessoa que está alerta e vigilante, ele se prepara, ele está pronto para aquilo que vai acontecer. Que ele não sabe, mas vai acontecer, entendeu? Ele não sabe que hora que o ladrão vai chegar, mas o ladrão vai chegar. Então, o que ele faz? Se prepara. Então, olha só, Mateus 24, 42 até o 44 diz assim, olha só na telinha aí, ó, só para a gente acompanhar. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês nem esperam. É isso aí, Amém. nem esperam. Então, é algo que... essa é a informação que nós temos sobre a volta, de que a gente precisa estar preparado, alerta, vigilante. Então, Jesus explicou assim como Mateus 24, 27. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do homem. Opa, espera aí. Num piscar de olhos. A coisa vai acontecer e você não vai estar esperando. Não vai estar. Né? A gente, às vezes, fica assim, ó. Quantas vezes a gente já fez isso, né? Ô, Senhor,
Agora, não, isso aí é o fim do mundo. Não, não, ó, não, essa tempestade aqui já está anunciando. Vai acabar o mundo hoje. Né? Você olha no quintal da casa, parece que o quintal está indo embora. Aí você acha, não, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Né? Pode ser o fim do mundo, talvez, para nós, né? Não que seja o fim do mundo para todo mundo. Mas, de repente, aí, se você estiver morando lá nos Estados Unidos, né? Não tem ninguém aqui nos Estados Unidos, acredito que não. Mas vamos lá, se você estivesse lá, aí passa aquele tornado levando as casas. Senhor, é o fim para mim. Aí vai a casa embora, ele junto e tal. É o fim da vida. Mas nós não temos... Os médicos também me falaram isso há 10 anos atrás. Aí, ó. Pois é. Acabou para ti, tu tem aquela palavrinha que ninguém gosta de ouvir, sabe? Então. Câncer não dura, câncer não, a pessoa não sobrevive, não. Não, então. O cara pegou leve. O cara pegou leve. Para mim, a sogra, o cara disse assim para mim, olha, ela não dura aí 30 dias. Para mim, o cara já pegou mais leve. Disse, olha, eu vou te dizer que câncer mata. Eu disse, é mesmo, doutor? E o que vai ser de mim, então? Vou morrer, então. E ele disse, não sei quando, mas tu vai morrer. Ele pegou mais leve. Sim, pegou mais leve. Foi ainda delicado, ele falando assim, não, com todo jeito, assim, olha, eu sinto muito te falar, mas isso sempre acontece, as pessoas morrem. E eu, graças a Deus, estou aqui, né? Sim. Fiz duas cirurgias e estou aqui. Então, nós conhecemos vários irmãos que, na mesma situação em que o médico falava, olha, não, é o fim. Chegou o fim para ele. Acabou. E aí? Tem fim? Não. É Deus quem vai dizer se é o fim ou não. Só Deus. Ele que decide. Sim, só ele que decide. É ele que decide. Falou, não, você ainda tem utilidade para mim, você vai me servir ainda aí. Você vai ajudar no trabalho. Né? Então, tudo isso são informações que nós temos de Deus para nós. De Deus para nós. Né? Nós temos uma irmã também que o médico falou a mesma coisa há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Né? E ela tá firme e forte. Tá mais fácil ela enterrar outros do que ela ser enterrada. É interessante isso. Graças a Deus, e honra e glória ao Senhor. Sim, é como ela diz, honra e glória para ele. E eu continuo servindo a ele aqui. Né? É verdade. Então, olha só, ele virá como foi nas nuvens. Nós vimos isso, Atos 1 e 11. E todo olho verá. Uau! Todo olho verá. O mundo inteiro verá. Né? Não vai escapar um. Né? Não, Jesus vai chegar primeiro lá no Brasil. Não, Brasil é a terra do Pai, é a terra de Deus. Né? Falou, não, tudo é terra de Deus, tudo é dele. Né? Então, ele virá como o quê? A gente viu, ladrão, sem avisar os que não se preparam e não vigiam. Então, grande informação para nós. Se preparem, vigiem, cuidem para vocês não serem pegos desapercebidos, vivendo de forma errada. É isso aí. Isso aí lá em 2 Pedro 3:10 vai falar, Tessalonicenses 5:2 e 3 vai falar. Ok. Ele virá em pessoa, ok? Né? Em pessoa, não pessoa, eu sou pessoa, Caco pessoa. Né? Mas ele, Cristo, né? Jesus Cristo, e virá em pessoa aqui. Não vai mandar um aviso, alguém, um anjo, não. Ele virá. Então, ele virá também em glória. Não entendi. Ao vivo e a cores. Isso, ao vivo e a cores, é isso aí. Então, ele virá em glória, ele virá com os seus anjos, isso a gente já viu um pouquinho ali. Ele virá com poder e muita glória, e todas as nações serão reunidas diante dele para presenciarem a sua gloriosa volta.
É isso aí. Então, os acontecimentos da época da sua vinda. Olha só. Ele virá para entregar o quê? O reino ao Pai. O reino. Nós aprendemos um pouquinho sobre o reino dos céus, o reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? A igreja, representada pela igreja. Então, você quer pertencer ao reino, você precisa pertencer à igreja que ele estabeleceu, ok? Então, isso é algo bem claro para nós quando a gente está estudando a respeito sobre a igreja, sobre o reino. E o reino já veio? Sim, o reino já veio, né? Então, ele virá para entregar o reino ao Pai. Então, é claro para nós, o reino é a igreja, as pessoas, a igreja é as pessoas. Então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Isso significa principado, potestade e poder é o mundo, ok? Tudo que nós temos aqui. 1 Coríntios 15, 24. Portanto, Cristo não virá para estabelecer o seu reino. Olha só, não virá, ele vai para entregar o reino. Então, significa que o reino já está aqui. Não é? Isso, estudando o livro de Atos, a gente vai perceber isso. Então, Cristo não virá para estabelecer o seu reino, como há quem afirme, mas para entregar, então, o reino a Deus. É isso que ele virá fazer. Então, ele, Jesus, começou a reinar quando estabeleceu a sua igreja, o reino. No dia de quê? Dia de Pentecostes. Vamos lá, vamos verificar. Pentecostes. Atos, capítulo 2, 30 ao 40. Uau, não precisa ser tudo, não. Atos. Vamos lá. Atos. Capítulo 2, versículo 30. Até o 47. Regis, você acha que a gente lê tudo ou a gente seleciona algumas passagens aqui, alguns versículos? Vai dar 17 versículos, né? Acho que dá para ler rapidinho, né? Acho que dá para ler. Vou tentar ler rapidinho aqui. Ok. A partir do versículo 30. Atos 2, 30 ao 47. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um segundo a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo.
partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso. Algum comentário, Regis? É interessante, nós vamos aprofundar um pouco mais, acho que sem ser a próxima, na outra aula, a respeito mais sobre o reino, né? Sim. E, como você bem falou, o reino, né? Há muitas dúvidas acerca do reino. E a gente vê aqui que em Atos capítulo 2, né, a gente precisa ler todo o contexto, ver as promessas, que Jesus começou a reinar aqui. Claro, Jesus reina desde sempre, né? Mas se falando mais em referência à igreja, ao reino, aqui em Atos é quando ele começa. E a partir desse momento, nós temos um rei. E nós agora somos servos desse rei e precisamos obedecer a esse rei, né? E quem não estiver dentro desse reino, há consequências. Quantos reinos existem? O que é o reino, né? Como você já falou um pouco. Mas a gente vai detalhar mais sobre isso em algumas aulas. Mas o reino está aí. Jesus está reinando. E Jesus vai vir, você comentou, né, que Jesus virá buscar e só será levado, só subirá aos céus aquele que estiver identificado. Quem são esses, né? O que é a identificação para que suba aos céus? A gente vai ver também com mais detalhes em algumas aulas, né? Mas é para a gente pensar nesses detalhes aí, para ver se de fato eu estou no reino de Deus, se eu faço parte desse reino, né? Sim. Só para, vamos dizer, aguçar um pouquinho a vontade de vocês, já que a gente gosta de ficar fazendo isso, né, antes das aulas chegarem ao seu ponto mesmo. Olha só, Nicodemos, lembra da história de Nicodemos e Jesus? É aquilo lá. Então, a gente pode verificar só um pouquinho um fato, né, do que é que Jesus estava falando sobre o reino. E aí vai juntar com a informação que Pedro, então, relata a respeito. O que é que vocês precisam fazer para serem salvos? E aí Jesus faz um comentário sobre isso. Lá em João capítulo 3, abram lá, João capítulo 3. João capítulo 3, versículo... Bom, vamos lá, 3 até o 7, rapidinho, só para a gente só concluir esse ponto aqui. João capítulo 3 é o Evangelho, tá? Versículo 3 até o 7, diz assim, ó. Isso respondeu Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bem, esse nascer de novo usa-se o complemento, nós podemos usar para complementar a própria leitura de Pedro, falando lá de Atos, ok? O que é que vocês precisam fazer? Precisam ser batizados. Então, nascer, vocês vão perceber isso na continuação dos estudos, que o nascer de novo tem a ver com ser batizado nas águas, ok? E aí, ele diz assim, ó, Nicodemos, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu então Jesus, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, é esse o nascimento, não pode entrar no reino de Deus. Pronto. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Então, a importância para a vida do ser humano é nascer da água e do Espírito. E desse nascer da água e do Espírito, você vai agora, depois de nascer, você vai entrar onde? Você agora nasce no reino dos céus. Nasce no reino dos céus. Porque da barriga da nossa mãe, nós nascemos aqui na terra. Mas de Cristo, nós nascemos no reino dele. Olha como que é interessante, né? Da mãe, a gente nasce para morar aqui na terra. Mas nascer de Cristo, a gente nasce para morar no reino dos céus, no reino de Deus. E aí,
O que é que nós lemos das passagens anteriores? Jesus vai voltar. E ele não falou que ele vai voltar para buscar o reino dele? Espera aí, o reino já está aqui. É isso aí. O reino já está aqui. E pertence àquele que nascer da água do Espírito. Esse, então, pertence ao reino dos céus. Ok, isso aí é só uma palhinha de tudo aquilo que a gente vai estudar também para complementar todo esse ponto. Bom, voltando aqui, nós temos... Não pode entrar no reino dele, Caco. Só uma observação. Não pode entrar no reino dele, né? No reino é que... Na realidade da igreja, né? Sim, sim. Se não se batizar ali, se não se arrepender, não entraria na igreja dele. Sim, seria isso aí. Seria isso. Nós vamos chegar ao ponto que a gente vai começar a fazer essas referências. Quando fala sobre igreja, quando fala sobre reino, tá? É a mesma coisa. Só que quando ele fala sobre reino, ele está abrangendo, ele está fazendo como se fosse com relação àquela promessa, o reino viria. Então, o reino está aqui. Mas quem pertence ao reino? A igreja dele, né? Então, ele trouxe a igreja, trouxe o reino, né? E lembra que ele fala lá na época dos apóstolos, que ele fala que ninguém derrotaria o reino dele? Isso já foi uma promessa já falada lá na profecia do Velho Testamento, falando que quando viria o reino dele, ninguém destruiria. Pois é, ninguém vai conseguir destruir. Alguém consegue acabar com a igreja de Cristo? Não. Não consegue. E tem o reino do céu e o reino da terra? Não. É um reino só. É um reino só. É o reino que já está na terra, que é o reino da igreja. Não, é o reino dos céus. O reino da terra, não. Né? Sim, está na terra, mas é o reino do céu. Isso, porque o reino dele não é físico. Lembra que ele fala, o reino dele não é físico. Ele é um reino espiritual. Sendo assim, ninguém consegue derrotar. Né? Nenhum reino conseguiria derrotar o reinado dele. Né? Okay. Após o batismo, a gente recebe o Espírito Santo e nosso espírito já vai para o reino de Deus, que é o reino de Deus, é isso? Sim. Nós estamos na terra, mas nosso espírito já está no reino. Isso. E lembra, o Reginaldo comentou um pouquinho aí, né? E lembrou um pouquinho sobre algumas aulas anteriores que a gente já falou um pouquinho sobre isso. É claro que no decorrer a gente vai falar mais ainda. Mas quando você nasce, né, de Cristo, a primeira coisa que você recebe de presente é o perdão dos pecados. E você não pode receber o dom do Espírito Santo se você não tiver os pecados perdoados. Não tem como. O Espírito Santo não pode habitar em você se você não tiver os pecados perdoados. Então, isso só vai acontecer quando você se arrepender, que é o que Pedro está falando. Vocês precisam se arrepender da vida de vocês, da vida em pecado de vocês. Né? E nascer da água e do Espírito. Depois disso, então, vocês, o segundo presente que nós recebemos é o dom do Espírito Santo, é a presença do Espírito. Em outras palavras, pegando um ganchinho do que o Reginaldo falou, seria o selo. Você está marcado. Beleza. Você está marcado. Né? Bom, o apóstolo Paulo, né, explicou que Cristo, olha só, na telinha tem aí, reinaria até o último inimigo ser destruído, falando a respeito da morte. Né? Então, Jesus derrotou a morte, não foi? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e 26. Vai lá. 1 Coríntios 15, 25 e 26. Olha só, 1 Coríntios 15, 25 e 26. Cadê? Paulo, lê aí para nós. 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
É isso Ele aí. já venceu, né? Já E no venceu caso, a a morte que ele já venceu, é isso? Ele já venceu. Agora, quem é que precisa vencer a morte? Não é nós? Só nós agora. Que ele já Nós venceu. precisamos... ele já venceu por nós. Mas ainda aqui nessa terra, a gente precisa vencer a morte. Com relação à nossa vida espiritual, a morte espiritual. Então, a Aí a gente precisa morte, vencer. o arrependimento e batismo. É isso. A gente precisa se manter. A gente tem... a vitória é garantida. Não foi isso que Jesus falou? A vitória é garantida com ele. Uhum. Mas se nós estivermos com ele. Sem ele, não temos. Temos morte. Com ele, temos vida. Né? Então, é claro para nós, né, como Paulo está explicando aí, né, até que o último inimigo seja destruído, falando a respeito da morte. Cristo venceu a morte. O último inimigo é a morte. Paulo também explicou que a morte será destruída quando Jesus vier para ressuscitar os mortos em Cristo também e transformar os que estiverem vivos. Então, 15, 52, 57, ele vai complementando todo o pensamento, antes, durante e depois, né, a respeito disso. O que mais nós temos aqui? Desde a época do início da igreja, Jesus está reinando, desde o início, e domina entre seus inimigos. Salmo 110, versículo 2, ele vai lembrar isso aí, como soberano dos reis da terra. Então, o reino dele está aqui na terra, mas é espiritual. E ninguém pode combater contra. Por quê? Ele é vitorioso para sempre. Ele sendo rei dos reis e senhor dos senhores, 1 Timóteo 6 e 15 fala, né, Paulo falando, nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com ele. Efésios 2 e 6. Né? Paulo ele vai lembrando a respeito disso. Né? Para sermos o quê? Para sermos reino, sacerdote para o seu Deus. Efésios 2 e 6, ele fala a respeito disso. Então, ele nos colocou ao lado do Pai. E ele nos fez, né, viver ao lado dele, ele nos faz viver ao lado dele com o Pai também. Então, a gente precisa fazer o quê? Guardar as instruções dele. Se somos batizados em Cristo, se já recebemos o dom do Espírito Santo, o perdão dos pecados, o que nós fazemos daqui para frente? Continua, né, mantendo aquilo que ele nos colocou. Ele nos colocou de uma forma, livres do pecado. Então, continuem livres do pecado. Não sejam escravos novamente do pecado. É o que a gente precisa fazer. Então, a ressurreição dos mortos. 16. Dizemos bom, 1 Tessalonicenses novamente, né? Que o Reginaldo foi lembrando aí. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, né? Deixa eu ler aqui, que está na telinha aí para vocês. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Não precederemos. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoado da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso nós já vimos aí um pouquinho, né, dessa passagem. Então, essa passagem ensina que os justos que morreram, né, serão ressuscitados antes dos justos vivos serem transformados. Os perversos não são considerados nessa passagem, mas presenciarão o quê? A gloriosa volta de Jesus. Só que ele já deixou claro quem são os que estarão com ele. Nós já sabemos. Então, Apocalipse 1 e 7 diz assim, olha só. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se levantarão por causa dele. Se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Isso aí, nós vemos isso em Apocalipse 1 e 7, já dizendo para nós a respeito de como será o fim. Então, vai chegar a hora em que todos os que estão na sepultura sairão. Bons e maus, todos sairão.
Então, olha só, João 5, 28 e 29. Na telinha está aí, para vocês. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão sua voz. Vixe, todos que estiverem nos túmulos. E sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, isso aqui já está dizendo como vai ser. Mais uma informação que Jesus deixou para nós lá em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Então, o conceito pré-milenar de múltiplas ressurreições é refutado nessa passagem. Então, ele não vai voltar várias vezes. É uma só. Tá? Pois tanto os que tiverem feito o bem como os que fizerem o mal serão ressuscitados na mesma hora. Então, peraí, só os que fizerem mal vão primeiro? Não, os que fizeram bem vão primeiro. E aí os que fizeram mal vão ficar na terra, ainda vão passar por um tempo de testes e de sofrimento de não sei o quê, para depois Jesus voltar e levar eles embora? Não. Todos vão ser ressuscitados juntos, no sentido de ninguém, todos na mesma hora. E aí, os que fizeram o bem, que ele fala isso, vão para a glória. Os que fizeram mal vão para outro lugar, que não é a glória. Não é a glória. Serão condenados. Haverá, então, uma só ressurreição, tanto dos justos como de perversos. Isso Atos 24 e 15 fala, né? E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos, ao mesmo tempo, todos eles. Então, os justos serão ressuscitados no último dia? Sim. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Né? Então, a vitória é iminente dele. As expressões vinda, né, que seria parousia, de nosso Senhor Jesus Cristo, e o dia do Senhor, são usadas em 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2, para declarar a respeito dessa vinda. E é uma só, não duas. O corpo será transformado, isso ele já está falando de alguns que serão transformados. Quem? Os que ficaram. 1 Coríntios 15, do 1 ao 58, nós não vamos ler que nós já vimos algumas coisinhas já. Os ressuscitados serão transformados, algumas passagens nós já vimos. Então, olha só, receberemos um corpo que não perece. Um corpo que não perece. Então, peraí, não tem uma segunda vez, uma terceira vez, não tem isso. Então, olha só, versículo 42 de 2 Coríntios 15, ele fala, assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Então, não tem fim. Né? Quando nós ressuscitarmos, quando nós estivermos com Cristo, o nosso corpo não terá fim, será eterno. E aí, outro ponto, receberemos um corpo glorificado. É semeado em desonra e ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitado em poder. É isso que ele está falando. Tá? Então, esse corpo que nós recebemos será glorificado. Recebemos um corpo espiritual. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É isso aí. O que mais? Os que estiverem vivos na volta do Senhor serão transformados. Isso nós vimos 15, 51 ou 52 fala. Filipenses 3, do 20 ao 21 também fala. Então, o corpo ressuscitado será de natureza diferente desse corpo carnal. E teremos e terreno em que vivemos hoje. Não devemos preocupar-nos tanto com a natureza do novo corpo. Não. A gente tem que se preocupar com o que vai acontecer ou melhor, o que pode acontecer com o nosso corpo depois daqui. Né? Porque a glória é garantida. A glória é garantida. Como vai ser o nosso corpo? Eu acho que isso não deveria estar preocupando a gente, não. Né? Mas o local aonde nós estaremos espiritualmente, como vai ser o corpo,
Eu não estou preocupado com isso, não. Né? Às vezes Mas vai minhas estar no filhas céu. perguntam. Vai estar no céu. Aí, às vezes, eu sempre brinquei com as minhas filhas, né? Mais nova. Hoje já não dá para brincar muito, não. Né? Hoje elas já entendem melhor. Falar, o pai, quando for para o céu, vai ganhar asa. O quê? Vai ganhar asa? Vai ganhar asa. Né? As pernas não é boa, não, mas a asa vai ser ótima. Né? Eu vou voar muito, muito alto, muito alto. Então, hoje elas não caem mais nessa história, né? Então, a gente não sabe como vai ser o nosso corpo daqui. Vai ser de forma espiritual e eterna. Isso é a garantia. Isso é a informação que nós temos. A questão é a gente se preocupar com o que nós estamos aqui. Para onde é que nós vamos? O que estamos fazendo desse corpo que é perecível? Como é que nós estamos usando esse corpo que é perecível? Né? Será que nós fomos transformados com a natureza espiritual que nós recebemos? Né? Igual vaso, ele lembra sobre vaso, né? Vaso de barro, né? Somos como vaso, quebrados e restaurados em Cristo. Restaurados em Cristo. Então, o corpo ressuscitado será de natureza diferente desse corpo carnal e terreno, que vivamos hoje. Não devemos preocupar, então, com essa natureza do novo corpo. É isso que a gente precisa fazer. Cristo virá para ressuscitar todos os mortos, a fim de que possa realizar o julgamento de todos os homens, pois todos vão prestar contas a Deus de tudo o que fizeram, bem ou mal, tudo o que fizeram, e de cada palavra inútil que proferiram, tanto o que fizeram quanto o que falaram. Né? Então, o julgamento é tão inevitável quanto a morte. O julgamento, todos nós vamos passar. Hebreus 9, 27 diz assim, olha só, tá aí ó, na telinha para vocês. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o quê? O juízo. Olha só, mais uma passagem relatando a respeito de que a vida é uma só. Depois dessa, só a morte eterna ou a vida eterna. Acabou. A vida aqui na Terra é uma só. Você não volta para a Terra. Morreu, morreu. É uma vez só. Né? O julgamento, então, é confirmado pela ressurreição de Cristo. Lá na ressurreição, ele já deixou claro. Né? Então, olha só, Atos 17, 30 e 31. Vamos lá. Diz assim, está na tela aí para vocês podem acompanhar também. Atos 17, 30 e 31. Diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, nossa época ignorante, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Bom, agora nós conhecemos a Cristo, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou. Então, Atos 30, 31 deixa claro para nós. Todos nós vamos comparecer ao dia do juízo. Né? Todos nós. Então, a questão é, na nossa época de ignorância, não vai ser levada em conta. Mas agora que conhecemos é que então será levado em conta. Nós já conhecemos Cristo. Já sabemos como é que devemos viver. A nossa vida agora é uma nova vida. Se é que nós aceitamos Cristo. Se é que nós renovamos a nossa vida. Né? Fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida. Então, nós temos algumas passagens que falam sobre julgamento aí, ó. Todos estão incluídos no julgamento. 2 Coríntios 5 e 10. Romanos 14, 10 ao 12. E Apocalipse 20, 1, 3 e o 12. Mas vamos lá, Romanos. Vamos pegar o livro de Romanos. Um outro livro. Abram lá, Romanos, capítulo 14. Terezinha, você está aí? Pode ler para nós? Sim. Está me ouvindo? Sim. Romanos 14.
versículo 10 até o 12. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ótimo, ótimo. Então, aqui já está deixando claro para nós. Existirá um julgamento? Sim, existirá um julgamento. Para todos? Sim. Vai ser incluído todos. Todos vão ressuscitar, os que foram mortos, que fizeram bem ou mal, vão ressuscitar. E os que ficaram vão ser levados também junto. Ok? Então, essa situação é fato bíblico, de que todos compareceremos perante o tribunal. Sim. Bem, o padrão de julgamento será os livros da palavra de Deus. Olha só, Apocalipse 20 e versículo 12, ele mostra como é essa situação. Qual é o padrão de julgamento? Olha só, na telinha está aí para vocês podem também acompanhar, tá? Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz assim, ó: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, quem é que vai julgar? Não é a palavra? De acordo com a vida que eles viveram. Seremos julgados mediante a palavra. Então, por isso que Jesus deixou claro, tanto ele falando diretamente, quanto os apóstolos reforçaram: não sejam nécios, não sejam ignorantes quanto ao conhecimento da palavra, quanto ao conhecimento das escrituras. Estudem, conheçam, aprendam, se alimentem todos os dias para estarem firmes, de forma que vocês sejam firmes e inabaláveis. Por quê? Porque vai vir várias situações da vida de vocês. Como é que vocês vão estar firmes no caminho do Senhor, se vocês não estão conhecendo a palavra, não estão fortificados mediante a palavra? Então, quando vai chegar o dia do juízo, a própria palavra é quem julga se você viveu de acordo ou não. Correto? Então, os que pecaram debaixo da lei de Moisés, olha só, serão julgados. Por quem? Por ela. Os que viveram na época da lei de Moisés serão julgados por ela. Olha só, Romanos 2 e 12 está na telinha aí para vocês. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei, será julgado. Então, ele estava falando a respeito da velha aliança. O que mais nós temos aí, dentro desses pontos? Todos os que vivem na dispensação de Cristo serão julgados pelo Evangelho. Olha só. Romanos 2 e 16. Isso tudo se verá nos dias em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Então, será dessa forma. Romanos 1 e 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a palavra salva e a palavra condena. É dessa forma. Se nós queremos ser salvos, vai ser salvo pela palavra. Se formos condenados, vai ser a própria palavra que vai nos condenar. Nós temos as instruções. Precisamos viver mediante as instruções. Então, qual é a preocupação nossa? Em saber qual vai ser o corpo que nós vamos receber depois dessa vida? Não. Não, a preocupação não é essa. A preocupação é o que nós estamos fazendo com o corpo que nós recebemos.
como é que nós estamos vivendo com o corpo que recebemos. Porque mediante essa vida que nós temos aqui, se ela não for mediante as instruções de Cristo, mediante as palavras dele para nós, se não estamos vivendo de acordo com as instruções dele, o que vai acontecer? Seremos julgados também pela palavra. Se vamos ser salvos ou não, é a palavra quem vai julgar. Se vivemos de acordo ou não. Se enganamos o ser humano aqui, vamos dizer assim, enganando o ser humano, vivendo algo como se fosse... a Bíblia fala sobre... Como que é? Hipócrita, né? Hipócrita, ou, no caso, igual ator. Diante das pessoas, a gente mostra aquilo que eles querem ver, mas longe deles, a gente vive uma vida totalmente errada, né? Só que a gente engana as pessoas aqui, mas Deus ninguém engana. É Ele que está vendo, e a própria palavra vai ser o nosso julgar, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses pontos? Ficou bem claro. Ficou bem claro e é bem pesado, né? Sim, isso. Aí, ó, Cássio, verdade. É pesado, né? Então, é algo que é para a gente refletir e voltar a ter temor a Deus, se é que nós não temos ainda, não é? Temer a Deus. Porque a palavra dele, ela tanto salva quanto condena. Nós somos condenados pela palavra. E é interessante que quando a gente fala sobre isso, né? Às vezes, quando a gente usa a palavra para mostrar a verdade para alguém, a pessoa às vezes vai falar assim, você está me julgando. Mas a gente não julga, não julga ninguém. Quando a gente diz e repassa uma verdade para as pessoas, a gente está fazendo o quê? Declarando a verdade de Cristo para ela. E quem falou foi Cristo, não nós. Agora, nós não julgamos no sentido de condenar. O julgar tem a questão de condenar. Nós não condenamos, porque a pessoa ainda não morreu. Se ela não morreu, o que você vai fazer? Vai condenar? Não, nem julgar. Nem julgar, no sentido de condenar. Então, assim, um exemplo. Você pode ter um vizinho seu e que você julga ele já condenando de que você não vai pregar o evangelho para ele, porque, não, esse cara não quer nada, não. Né? Essa pessoa aí praticamente está condenada por Deus. Aonde é que está falando que ele está condenado, se ele ainda não morreu? Esse é o ponto. Nós não julgamos quando usamos a palavra no sentido de condenar. Nós estamos alertando. Eu comentei um pouquinho sobre a diferença da lei mosaica e a lei de Cristo. Tem diferença. Porque a lei mosaica, ela julga no sentido de condenatório. Condenatório. A palavra de Cristo, ela lê como instrução. Por que como instrução? Porque enquanto temos vida, há ainda oportunidade de arrependimento. É isso aí. No passado, a lei de Moisés já condenava. Errou, está condenado. Pronto. Não era para você ter feito, agora tem a condenação. Pronto, você vai pagar. Você fez isso? Muitos eram o quê? Mortos. Muitos eram mortos. E aí, hoje nós temos isso? Não, a lei dele não é assim. A lei é instrução enquanto você tem vida. Mas aí, dentro do contexto que a gente está estudando sobre a palavra, ela tanto traz vida quanto traz morte, no sentido de que ela vai te julgar. É ela quem vai te julgar. Se você está obediente à palavra, o que é que ela diz sobre você? Você, então, você tem vida. Mas se você está desobediente a ela, o que ela fala para você? Você está na morte. Se você continuar desobediente a Cristo, você está na morte. Se você estiver vivendo uma vida obediente, né, lutando dia a dia, né, para viver uma vida santa e agradável a Deus, conforme a gente vê várias passagens aí, até próprio Efésios fala isso, né?
Timóteo fala e tal. O que é que, então, o que vai acontecer conosco? Se nós vivemos uma vida santa e agradável a Deus, mediante a palavra dele, então seremos salvos. Porque a palavra salva, porque vivemos mediante a palavra. Entendeu? Ok. Bom, complementando mais um pouquinho aí, ó. A Bíblia também declara que o padrão do julgamento será as palavras de Cristo e a lei perfeita da liberdade. Então, olha só, João 12:48 fala assim: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Olha só, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então, ande ao lado da palavra. Por que você vai contra ela? Se você andar contra a palavra, ela quem vai julgar você, ela quem vai condenar você. É isso que Jesus está falando para a gente. Olha, gente, entenda isso. Nós vivemos mediante a palavra. A nossa fé vem pela palavra. Então, precisamos viver mediante a palavra. Olha só, Tiago 2:12. Aí na telinha está mostrando para vocês. Diz assim, ó. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Falem. Lembra que a gente leu uma passagem falando que vocês serão julgados pelo que vocês falam? Serão julgados pelo que vocês fazem? Então, olha só o que o Tiago está falando. Olha, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. É a palavra. Então, falem e hajam de acordo com a palavra. É assim que a gente vive. Então, se eu for falar alguma coisa, eu falo de acordo com as instruções, os oráculos de Cristo, as instruções dele. Eu não vou ter que falar, não posso ficar falando algo que ou melhor, algo que Cristo não falou. Se Cristo não falou, eu não vou falar. Ué, por que eu vou ficar inventando coisa? Eu estou escrevendo outra Bíblia? Não. Bem que tem, né? Tem pessoas aí escrevendo. Ô, Reginaldo, não foi você que falou? Foi você que falou, não foi? Aí, ó, tá vendo? Ó, Reginaldo, eu estou lembrando da pregação que ele fez domingo, né? Falando a respeito disso. Então, tem pessoas... Criaram uma comunidade, levaram várias pessoas para morar lá, e os líderes religiosos, eles escreveram, mostrava Isso foi uma reportagem que saiu no Jornal da Record, se eu não me engano, ou no Fantástico, não lembro. Mas filmou, eles escreviam a próprio punho, né? Repetiam as coisas da Bíblia, mas mudavam algumas coisas para benefício deles, né? Sim. Então, eles estavam inventando uma coisa lá. Mas, ó, é interessante porque isso não acontece no caso, ou não aconteceu somente naquele ponto ali, né? Que a gente vê sobre essa comunidade, né? No passado, que aconteceu isso aí mesmo. Isso, assim, foi bem relatado, né? Para o mundo inteiro. Agora, vocês já perceberam que há Bíblias escritas com palavras diferentes, com instruções diferentes hoje? Tem Bíblia não sei do que, tem Bíblia não sei do que, tem Bíblia da religião não sei do que ensina sobre não sei. Aí você pega a Bíblia original, você vai ver que as instruções não são as mesmas. E aí, existe pessoas escrevendo Bíblias diferentes hoje? Tem. Tem. Sim, né, Sara? É. Tem. Nós vamos encontrar Bíblias hoje com instruções diferentes. Instruções diferentes. Ok. E às vezes até querem nos convencer que está certo. Sim, sim. Querem nos convencer, né? Então, a gente precisa ficar atento a respeito da Bíblia escrita, sim, sim. Precisamos ter certeza de que a Bíblia que nós estamos usando hoje tem referência do original. Não é engano. Porque nós temos Bíblias aí para, vamos dizer assim, para pessoas que querem viver uma vida totalmente errada, né? Que querem casar homem com homem, mulher com mulher, tem a Bíblia para eles. O ensinamento foi modificado. Não tem as instruções de Cristo lá a respeito disso. Foi modificado. Bem, deixa eu continuar aqui. Eu acho que deve estar acabando já.
O nosso tempo também está acabando. Deixa eu tentar terminar então aqui. Cada um prestará contas de si para Deus. Romanos 14, 12. A gente já viu o 2 Coríntios 5 e 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lembrando que eu já comentei aí, né? A importância é o que estamos fazendo por meio do corpo que nós recebemos. Os santos serão glorificados. Bom, nós vimos algumas passagens aí, Colossenses, Filipenses, e temos aí também 1 João 3 e 2. E aí Colossenses fala assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Bom, isso é um complemento um pouco mais daquela passagem a respeito de seremos glorificados com ele. O galardão dos justos, Mateus 25, 34, né, e o 46 fala, segundo Timóteo 4, 6 ao 8, e 1 Pedro 5 e 4 fala sobre o galardão dos justos. Diz assim, ó, 2 Pedro 1, versículo 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Está na telinha aí. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós receberemos o galardão? Sim. Então, essa é a esperança que está preservada, reservada aos santos nos céus. Nos céus, não aqui. Aqui ainda não. Mas nos céus está reservada. Está preservada e está guardada lá. Então, o reino de Cristo será entregue a Deus. Lembra a passagem que nós lemos? 1 Coríntios 15, 24 e 25. Nós já lemos ela. O castigo iminente dos perversos. Nós já verificamos isso também. Então, lá embaixo, ó, a passagem dos céus e da terra e o começo do novo céu e da nova terra. Olha onde fala, 2 Pedro 3, do 1 ao 14. Nós estamos já quase encerrando aí, ó. Vamos lá, vamos ler essa aí para a gente já praticamente encerrar. 2 Pedro 3, 1 ao 4. Vamos lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3. Cássio, você pode ler para nós? É um pouquinho extenso, mas é rapidinho. 2 Pedro 3, de 1 a 14. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com extorsão o vosso ânimo sincero, para que vós lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que os últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isso, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foram tiradas da água e do meio da água subsistente, pelas quais coisas permaneceu o mundo, e de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Até o 14, né? Isso. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras, o que há nela, se queimarão. Havendo, pois, de perceber todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando vós para a vinda do dia de Deus, em que os céus
em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que eles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Ok. Quer fazer algum comentário, Cássio? Não. Texto forte. Sim, sim. Ele já está trazendo algumas referências Isso aqui para resumiu nós. a nossa aula toda aqui, né? Praticamente. Verdade. Sim, verdade. Ele resumiu toda a aula nessas palavras aqui. Nós temos algumas informações a mais para nós, né, de como é que será esse fim. Mas isso, mesmo assim, que aconteça tudo isso, né, vai faltar amor entre as pessoas, o mal habitará e tomará conta, tudo isso vai acontecer. Mas, mesmo assim, nós não podemos dizer quando é que isso vai acontecer. Né? Nós não podemos dizer que, olha, Jesus vai voltar daqui a um mês. Esse aqui já sempre será o fim para cada um de nós enquanto estivermos aqui nessa terra. A questão bem clara para nós é o que nós estamos fazendo enquanto estamos nessa terra. Porque a palavra, ela tanto traz vida para nós, como ela pode nos condenar. A mesma palavra. Ela tem poder para salvar e poder para condenar. Então, a gente precisa estar preparado, como aqui a gente vê, né? Jesus vai aparecer como ladrão. Aquele que estiver preparado, então ele sabe para onde vai. Ele sabe. Né? E a palavra que julga vai colocar ele do lado de Cristo. E nós que vivemos uma vida buscando a redenção em Cristo, vivendo uma vida justa, né, piedosa, que a gente vai encontrando várias palavras aí. Né? Esses, então, serão encontrados com Cristo no dia do juízo. Esses, então, viverão com Cristo ao lado do Pai. Isso é só juntando algumas palavras que a gente já leu das passagens aí. Então, nós vivemos, vou lembrar um pouquinho do início, até o Reginaldo lembrou, nós devemos viver como viveu Abraão, Isaque, Jacó, mediante a fé. E a fé existe desde o início. E nós precisamos manter essa fé, crendo, acreditando que Cristo é o nosso Redentor. Cristo irá voltar. E não importa quando ele irá voltar. O que importa é, enquanto eu estou aqui, preciso estar vivendo mediante a palavra dele. Vivendo mediante a palavra dele. É iminente. Ele vai voltar. A questão é como estamos vivendo nesse mundo enquanto ele não volta. Porque eu serei tanto, porque a palavra dele tanto pode salvar como pode condenar a cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Só finalizando aí, ó, deixa eu só ler. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Disse Jesus, garantindo através de sua palavra que vai voltar a segunda vez. Não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o guardam. Bom, os pecados, ele não vem trazer, retirar pecado nenhum, porque ele já fez isso, não é? Então, aquele que aceita Cristo, que passa pelo batismo das águas, esse, então, tem os pecados perdoados. Agora, usando um pouquinho de Efésios, o livro de Efésios, ele fala assim, olha, se mantenha na posição que você foi colocado. Você precisa se manter na posição que foi colocado. Qual a posição que Jesus colocou a gente? Limpos do pecado. Aí, o que ele fala? Vocês foram... como que é que fala? Deixa eu pegar aqui a passagem, aqui, senão eu vou esquecer as palavras certinhas aqui. Né? Cadê? Aqui. No sentido do contrato, aqui, ó. No sentido do que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então,
nós que nascemos em Cristo precisamos despojar do velho homem. Então, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Por isso que nós precisamos cuidar desse corpo que nós estamos, que nós temos. Por quê? E depois ele fala, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Nós renovamos a nossa vida, renovamos o nosso espírito, como? Mediante o entendimento da palavra, mediante a palavra. É assim que nós renovamos a nossa vida. Quanto mais informação você tem, mais capacitado você está. Como é que um médico se forma em um médico perfeito, que faz cirurgias perfeitas e que dificilmente, vamos colocar que ele não erra? Porque ele estuda, porque ele está capacitado, ele busca, ele tem informação, ele sabe como realizar as coisas. Então, o cristão, como é que o cristão sabe viver nesse mundo se ele não busca conhecimento? A base é a instrução de Cristo, a base é a palavra dele. É ele quem nos renova, é a palavra quem nos renova dia a dia. E é interessante que nós somos renovados todos os dias, renovados todos os dias. E aí ele termina falando que você precisa se revestir do novo homem. Revestir. Então tem que jogar fora aquela velha roupagem, né? Para então viver mediante a nova roupagem que Cristo te colocou. Cristo te colocou numa posição e você precisa manter essa posição. O mundo vai tentar colocar você em outra posição, que não é aquela que Cristo te colocou. É assim que a gente precisa entender. Amém? Muito bem. Amém. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Qual é a passagem que tu leu aí? Qual é a passagem que tu leu aí? Tu não falou. Efésios capítulo 3. Deixa eu pegar aqui, já fechei aqui. Efésios 3. 3 não, 4. 4, versículo 22 até o 24. Efésios 4, 22 ou 24. Ô, Caco, o Cássio, eu acho que ele leu a minha mente. Pensou mesmo que eu ia comentar que essa passagem que nós lemos aí de Pedro, ela praticamente ela conclui, né? Ela faz um resumo geral daquilo que a gente falou. Porque há muitas dúvidas, né? Quando Jesus vai voltar, né? Há tanto tempo se fala, né? O próprio texto foi muito bem claro. Mas Deus é paciente. Ele espera que as pessoas se arrependam. E o texto vai falar que devemos apressar a volta de Jesus. Então, né, se a gente for entender dessa forma, nós podemos apressar a volta de Jesus na ideia de pregar o evangelho às pessoas, né? Sim, sim. Tornar as pessoas cientes da salvação, do arrependimento. E não há dúvidas de que essa passagem está falando que como foi mencionado sobre as pessoas que acreditam que Jesus vai voltar, vai viver 1000 anos. Não, está falando que Jesus vai voltar e tudo vai ser destruído, né? Precisa entender um pouco do contexto de Apocalipse, que há muita linguagem figurada, né? Há muito simbolismo, e entender o que Jesus está falando. Jesus não vai descer, como você falou, Jesus do céu vai mandar, as pessoas vão subir, vão ao encontro, Sim. e tudo vai ser destruído. Nós que vamos. E sabendo que tudo vai ser destruído, como vamos viver? Sabendo que vai acontecer, né? Vamos juntar tesouros aqui? Vamos viver para juntar tesouros aqui? Ou vamos viver uma vida agradável a Deus? Como você falou, vamos honrar, né, esse corpo que Jesus nos deu, esse novo corpo, e novo corpo não, né? Essa nova vida que Jesus nos deu, e vamos propagar o evangelho, né? E colocar na mente das pessoas que haverá uma consequência para os erros, para a maldade, e a gente precisa se voltar à palavra de Deus, que é essa palavra que vai nos julgar, que vai definir se nós iremos para o céu ou se nós iremos para o lago, né, de fogo, Sim. que vai arder eternamente. Essa pergunta que está falando, né? Estamos preparados? Sim.
Se estivermos ainda com confusão, não conscientes, então é bom a gente se preocupar, né, e voltar à palavra, voltar a rever os nossos conceitos, né, a nossa vida. Porque é interessante que o que você colocou para a gente e explicou é o seguinte, né? Se nós queremos apressar a volta de Cristo, o que é que a gente precisa fazer? Pregar o Evangelho. E ele falou que, numa das passagens, né, que nós lemos, que ele só vai voltar quando o Evangelho for pregado a toda a humanidade, a todo mundo. Então, como é que você adianta o processo da volta de Cristo? Se é que nós queremos que ele volte, não é? Então, vai fazer o trabalho que você recebeu. Qual é o trabalho que nós recebemos? Pregar o Evangelho. Todos nós recebemos a incumbência de pregar o Evangelho. Todos os que nasceram em Cristo foram colocados nessa situação como servos para adiantar o processo de que ele volte, de que ele possa voltar o mais rápido, né? Então, a gente precisa se preocupar com isso, sim, né? E como então, todos que ouviram, né? Todos que ouviram sim, e aceitaram, precisa transmitir. Sim, todos que ouviram e aceitaram, né? A gente vai lembrar isso aí lá de Pedro. Pedro fala isso, né? Capítulo 2, versículo 9, ele fala, né, de que você foi... qual a sua condição hoje? Quer ver? Acho que é 1 Pedro. Segunda Pedro, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa. É essa aí, é isso aí. Nós já temos um trabalho a ser feito, todos nós, homem e mulher, todos. Então, quer apressar a volta de Cristo? Pregue o Evangelho. Mas e se você não quer apressar? Não, eu não quero apressar, não. Aí você vai ficar sem pregar. Mas aí, você vai ser julgado ou não? Né? Sim. Tá vendo, o Cássio, como que pesa? A palavra pesa? A palavra pesa. Né? E muito. Quando nós conhecemos ela e descobrimos o segredo, porque, olha, esse é o segredo revelado por Deus. Como é que você vai ter vida eterna? Olha, vai depender de como você vai viver nessa terra. Vai depender de como você vai viver mediante a palavra dele. Aqui nós somos servos, fomos chamados para ser servos. E viver uma vida santa e agradável a ele, que é a situação de que a gente precisa se preservar na posição que ele nos colocou, para a gente ser encontrado por ele, né? Ele nos colocou numa posição, como é que ele vai te encontrar? Naquela posição que ele te colocou, naquela posição que ele te colocou, né? Ok. Bem, demos aí, ó, já 9h35, já deu o nosso horário. Se alguém quer fazer mais algum comentário, senão a gente pode encerrar fazendo uma oração. Fiquem à vontade. Uma vez me perguntaram, quando Jesus voltar, como você quer ficar? Como você quer ficar aqui, né? Não quero ficar, não, quero ir com ele. Porque já ficou claro, né, nas passagens, de que ele não vai ficar aqui. Ele não vai. Sim. Tanto é que ele vai destruir tudo. Tem fim. Sim. É isso aí. Glória a Deus por isso tudo. Amém. 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 Vamos, então. Paulo, você quer falar alguma coisa? Abre o microfone, isso. Não, eu só estava referindo o estudo muito, muito, muito bom.
Muito bom. É isso aí. Então, de parabéns aí. Que bom, Amém. que bom. Muito Amém. bom. Isso aí. Deus seja louvado com o trabalho que a gente a gente realiza aí. agradece muito, muito mesmo. Amém. Aprender, né? Ó, a gente precisa aprender todos os dias, a gente precisa aprender, mas também derramando esse... Como diz lá, palavra pesada. Sim, Antes a gente sim. estava só na coisinha leve. Agora vocês vêm dando... Ó, é o que a gente às vezes fala para algumas pessoas, né? Tem alimento que desce mais fácil, né? Tem alimento que desce difícil, é difícil de descer. Já viu aqueles filmes que a pessoa está num quarto, aí parece que as paredes começam a vir assim, ó. Ah, Vai sim. pressionando. Começa a pressionar. Você fica sem saída. Aham. Você tem que tomar uma decisão urgente. Sim, é desse jeito mesmo, né? Mas o alimento que a gente recebe é para nos colocar numa posição tranquila. A palavra de Deus é para nos colocar numa posição tranquila, de liberdade. Então, quem está livre está em uma situação tranquila. É por isso que ele fala, eu trago a paz a vocês. O mundo não traz paz nenhuma, o mundo não traz nada disso. Mas a paz que eu trago a vocês, ela não reconhece. Tá? Ok. Vamos orar, então? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Paulo, você pode fazer a oração para nós? Oramos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por nossos professores, Pai. Trazer cada dia mais sobre a sua palavra, Pai. Ensinamento, Pai. Para nós aprendermos cada dia mais. Aprendemos para ensinar, Senhor Deus amado. Todos os dias queremos aprender mais e mais a tua palavra, Senhor Deus amado. Que nos abençoe a todos que estão nesse grupo, Pai. E todos seja o Senhor se alimentando, Senhor, mais e mais, Senhor, da tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus nos abençoe e abençoe a todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Sejam todos Obrigado. abençoados nessa mesma proporção. Sim, Amém. Glória a sim. Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença. Sim. Paulo, Cássio, prazer conhecer. Sara, Terezinha, um abraço. Regis, mais uma vez, obrigado. Tá? Obrigado, Caco. Abraço, tudo de bom. Fique com Paulo, Deus. Sara, Terezinha, Cássio, Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Boa semana. Até segunda. Tchau, Deus gente. abençoe. Boa noite. Amém, Boa Sara. semana. Amém. Boa Vou semana. desligando aqui para terminar a gravação, tá bem? 3, 2, 1, tchau.